Olá pessoas, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma aula de ciências para o sexto ano A, sexto ano B e para o sexto ano C, ok? Vou pedir para vocês pegarem o caderno, o livro de vocês, coloca lá no capítulo 4, beleza? Vamos lá, capítulo 4. No capítulo 4 do livro de vocês, vai falar sobre a atmosfera e a biosfera. Mas hoje só iremos falar um pouco sobre a atmosfera, beleza? Então, a atmosfera é aquela camada de gases que envolve o nosso planeta. E assim, pode até não parecer, mas ela tem uma importância muito grande para a vida no nosso planeta, tá? Ela é composta por uma mistura de gases. E essa mistura de gases, claro, vai ter alguns gases com uma quantidade maior, outra com quantidades menores. Mas assim, a importância que a atmosfera tem para o nosso planeta é essencial. Eu vou dar um exemplo para vocês. Existem planetas que não possuem essa atmosfera. Então o que é que acontece? Acontece que a variação de temperatura entre dia e noite é muito grande mesmo. Tá? Então, até fazendo com que a vida ela seja inviável naquele planeta. Por quê? Porque um ser vivo ele não vai conseguir sobreviver a uma variação de temperatura muito grande. Tá? Então, a nossa atmosfera, até a quantidade de gases que ela possui, é perfeita para a nossa sobrevivência. Por quê? Porque ela faz com que o nosso planeta permaneça ali numa temperatura de aproximadamente 15 graus Celsius. Então, tanto dia quanto noite fica aproximadamente 15 graus Celsius. Senão a variação ia ser extrema, ia ser muito grande. Já pensou uma variação de à noite fazer menos 50 graus e de dia fazer 150 graus positivos? Seria complicado para que um organismo vivo conseguisse sobreviver nesse ambiente, tá? Então seria um ambiente extremamente, vamos dizer assim, inóspito, se não fosse essa camada de gases que envolve o nosso planeta. Já tem outros planetas que têm uma concentração muito grande de gases em sua atmosfera e aí já prejudica o planeta. Exemplo, Vênus. Vênus não é o planeta mais próximo do Sol, mas ele se torna o planeta mais quente do Sistema Solar. Por quê? Porque ele tem uma concentração de gases 90 vezes a quantidade de gases do nosso planeta. Então tem 90 vezes a mais a quantidade de gases. Então os raios ultravioletas, os raios que são emitidos pelo Sol, ao chegar em Vênus, eles penetram, mas não conseguem sair. Dessa forma o planeta ele fica superaquecido. Tá? O nosso não, a temperatura, os raios chegam, mas eles conseguem refletir e conseguem sair do nosso planeta. Então mais à frente a gente vai falar também sobre alguns problemas relacionados aí à nossa atmosfera, beleza? Mas vai ser assim um estudo bem prazeroso, porque é um assunto extremamente importante, ok? Vamos falar primeiro sobre a composição gasosa, beleza? Olha só, a nossa atmosfera é composta por 78% de nitrogênio, 21% é composta de oxigênio e 1% a gente vai encontrar o restante dos outros gases, tá? Então, vapor de água, dióxido de carbono, ozônio, metano. Então, os outros tipos de gases estão calculados aqui como 1%. Então, 78% vai ser nitrogênio e 21% vai ser oxigênio, beleza? Então, assim, a gente tem que entender que os gases, eles são matéria. Então, se eles são matéria, eles ocupam um lugar no espaço. Tá? A gente tem que ter essa percepção para que a gente possa perceber quais são as propriedades e que possa, claro, entender quais são as propriedades desses gases. Tá? Para que o nosso entendimento sobre a atmosfera ele seja, vamos dizer assim, absorvido de forma mais fácil, mais prática. Beleza? Então, eu optei primeiro por falar sobre essas características dos gases, para que podemos ter um entendimento melhor sobre essa atmosfera que
que faz parte do nosso planeta. Então vamos lá. Atmosfera. E outra coisa, isso aqui, muitos dos textos que eu estou usando nesse material, ele foi retirado do livro de vocês. Então ele foi produzido para vocês, tá? Então não estou pegando de outros lugares não. Claro, vai ter algumas imagens, algumas coisas que foram pegas, que foram, captadas na internet, beleza? Mas assim, em relação ao texto, o texto ele está sendo utilizado com o que vocês têm no livro de vocês, no material de vocês, beleza? Você não vai ver nada de diferente não. Se você quiser acompanhar a leitura no seu livro, vai ser perfeito, ok? Então vamos lá. O ar é formado por matéria. O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Eu sou uma matéria. Está vendo esse controle? O controle da TV? É uma matéria. O piloto é uma matéria. Então, a matéria, ela tem propriedades. E claro, os gases também vão ter as suas propriedades. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas propriedades, tá? Mas quando se fala em matéria, está falando em tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Beleza? Então vamos lá. Assim como as rochas, a água, o nosso corpo e todos os objetos que conhecemos. Você sabe que o gás oxigênio utilizado na nossa respiração é retirado do ar? E quais são os outros componentes do ar? Beleza? Que eu já falei para vocês. Se a gente for olhar a composição, é composta por diversos e diversos gases. Beleza? Claro, tem uma concentração maior de nitrogênio, depois vem 21% de oxigênio e 1% restante dos outros gases. Beleza? Então vamos lá, continuando. Como eu falei para vocês, aqui estão algumas propriedades do ar. Então, o ar é incolor, é insípido e ele é inodoro. O ar tem peso. O ar ocupa espaço. O ar tem volume variável, é elástico e compressível. Quer dizer, a gente consegue comprimir esse ar. Não estou falando de compreensão não, estou falando de compressibilidade, beleza? O ar tem forma variável. Pois é. Por que ele tem forma variável, professor? Porque ele vai se acomodar de acordo com o ambiente. Então, por isso que a gente diz que ele tem uma forma variável, ele vai variar. Tá? Porque ele vai se expandir naquele ambiente. Então, no ambiente que eu estou aqui, existem gases que estão em expansão. E eles estão no formato, na forma do lugar que eu estou. Por isso que está falando em formas variáveis. O ar tem pressão. Claro, o ar tem pressão. Lembra de um pneu de um carro que está cheio? Existe uma pressão ali dentro do pneu para que possa suportar o peso do automóvel. Tá? Então o ar ali ele foi comprimido para que ele pudesse, na realidade, suportar o peso do carro. Mas só que a sua compressão faz com que ele exerça uma pressão no pneu. Então, essas aqui são algumas propriedades que a gente encontra no ar. Lembrando, quando a gente fala de matéria, existem propriedades que são específicas, existem propriedades que são gerais. Se a gente for falar sobre as propriedades gerais, peso, volume, impenetrabilidade, deixa eu ver mais. Só vamos recapitular. Eu falei sobre peso, né? Então quer dizer, toda matéria ela tem um peso. Quando eu falei em volume, toda matéria possui o seu volume. Também seria o lugar que ela está ocupando ali naquele espaço. Então a gente chama de volume. A impenetrabilidade, olha só. Quer dizer, se eu tenho um piloto e eu tenho um controle da TV, eu não posso ocupar o espaço do controle com o piloto. Isso aqui a gente chama de impenetrabilidade. Eu vou dar daqui a pouco um exemplo para vocês sobre impenetrabilidade, mas com a composição gasosa. Beleza? Então vamos lá. Em algum lugar no céu, como você acha que conseguimos voar? Como você acha que conseguimos voar no balão? O que está acontecendo? Por que você acha que um balão ele voa? Por causa do ar, o outro respondeu, né? Mas ar existe, não é possível vê-lo, quer dizer, o ar, o gás,
Os gases a gente não consegue ver, mas ele existe, tá? Você consegue sentir o ar. Se eu ligar um ventilador de frente a você, você vai ver que os seus cabelos vão começar a balançar. Isso é a impenetrabilidade. Sabia disso? Por quê? Porque o ar, ao bater no seu cabelo, não vai ocupar o mesmo espaço que o cabelo. Então ele vai empurrar o cabelo. Por isso que o cabelo ele vai estar se mexendo. Então é, na realidade, a impenetrabilidade. O ar tem peso, professor? Tem. Vou dar o exemplo também para vocês, tá? Daqui a pouco a gente fala. Vamos lá. Então aqui é uma conversa que está ocorrendo entre dois amigos que estão dentro de um balão. Beleza? Professor, mas por que o balão ele voa? É simples. O ar, ao ser aquecido, ele fica mais leve. Então, aqui tem na realidade algo que está aquecendo o ar. Como o ar fica mais leve, ele quer subir. Como ele não tem como subir, ele vai empurrar esse balão para cima, dessa forma que o balão ele vai subir, beleza? Então, continuando a conversa que eles estão tendo, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre as propriedades. Mas o ar existe? Não é possível vê-lo. Tem coisas que existem e a gente não consegue realmente ver, tá? Isso é de fato. Muitas coisas existem e a gente não consegue ver. E o ar é um deles. O ar, ele gera em nós uma certa resistência. Exemplo, você vai andar de bicicleta. E aí você está andando de bicicleta e está ventando bastante. Você está sentindo esse ar? Você está vendo? Não. Mas você está sentindo. Ele está até causando uma certa resistência em seu corpo. Então, muitas coisas a gente não vê, mas essas substâncias realmente elas existem. Tá? Muitos micro-organismos a gente não vê e eles estão lá. Eles existem. Beleza? Vamos dar continuidade. Ocupa lugar no espaço. Beleza. Então, aqui está mostrando uma experiência em que um copo ele foi colocado de cabeça para baixo. Existe um recipiente com água, só que no fundo desse copo aqui, dentro do copo, eles colocaram uma bolinha de papel. Tá? Isso é até uma experiência que eu costumo fazer também com vocês no laboratório, que agora, claro, não vai ser possível fazer. Então se coloca o papel aqui no fundo do copo e você coloca o copo dentro de um recipiente, dentro de um balde de água. Exemplo. Quando você retirar esse copo, você vai perceber que o papel que estava dentro do copo não molhou. Você se pergunta, poxa, professor, mas por que não molhou? Não botei o copo dentro da água? Pois é, você colocou o copo dentro da água. Mas aqui dentro do copo existe uma composição gasosa. Então, quando você desceu o copo, a água não conseguiu penetrar nesse copo, a ponto de molhar o papel. Beleza? Por quê? Porque já existe uma matéria dentro desse copo. E lembra da propriedade que eu falei para vocês sobre impenetrabilidade? Um corpo não pode ocupar o lugar do outro corpo? Pois é, se existem gases aqui dentro, a água não pode subir. Por que ela não pode subir? Porque existe uma propriedade chamada de impenetrabilidade. Beleza? Então a água ela não vai subir. Ok? Continuando. Então realmente tem gás aqui dentro. Tem. Tá? Então se tem gás aqui, o gás é uma matéria, a água não consegue subir. Vamos lá. Peso. Olha só. Tá aqui a foto de duas balanças e aí tá falando sobre o ar é matéria e tá falando sobre a massa vezes a força da gravidade. Força da gravidade, professor, sim. Existe uma força chamada de força gravitacional que faz com que o ar ele consiga ficar em torno, ao redor do planeta sem se dissipar. Por quê? Porque ele está sendo atraído. Essa força gravitacional ela atrai toda a matéria ali que está próxima ao planeta. Tá? Tanto que a Lua ela é atraída por essa força gravitacional e ela fica girando ao redor do nosso planeta. Da mesma forma que os gases eles ficam aprisionados no nosso planeta porque eles estão sendo atraídos. E é porque também, tanto que nós
se não fosse essa força gravitacional, nós sairíamos voando por aí, porque nós não estaríamos atraídos pela Terra. Tá? Então, se eu jogar esse piloto aqui acima, qual é a tendência dele? Descer novamente. Por quê? Porque existe uma força gravitacional fazendo com que os corpos, fazendo com que a matéria existente no nosso planeta seja atraída para o planeta. Beleza? Então a gente chama isso de força gravitacional. Claro, existem cálculos, existem outras explicações assim mais plausíveis, mais complexas, que mais à frente vocês vão ter o contato e vão aprender também. Tá? Então, a nível de estudo do 6º ano, vamos entender como uma força que atrai os corpos para o nosso planeta. Beleza? Ok. Então, peso. O ar é matéria. Se você pegar uma balança de precisão, colocar uma bexiga cheia e colocar uma vazia, você vai ver que a que está cheia, ela tem um peso maior do que a que está vazia. Poxa, professor, mas ela está cheia de quê? Está cheia de gases. E o gás, ele tem peso, beleza? Então é outra propriedade. Propriedade do ar, peso. O ar é uma matéria, então o ar tem peso. Por isso está mostrando duas balanças, inclusive eu vou ter até outra imagem falando sobre isso. Beleza? Então um cabide com duas bexigas, então aqui elas estão cheias e ele está equilibrado. E aí também tem outro cabide em que uma bola estourou. E aí você percebe que a outra, ela está fazendo com que o cabide fique inclinado. Por quê? Porque ela tem peso, ela tem matéria dentro dela. O ar que está dentro dela é uma matéria, então ele tem peso, propriedade da matéria dos gases, beleza? Vamos lá. Propriedade do ar, compressibilidade e elasticidade. Veja só, está dando um exemplo aqui de dois tipos de propriedade. A compressibilidade seria o ato de comprimir o ar em algum recipiente. Então aqui está mostrando uma seringa, está mostrando o embolo de uma seringa aqui sendo apertado. Então quando você coloca o dedo na seringa e aperta o embolo, você vai perceber que o embolo ele não vai, na realidade, chegar até o final na seringa. Mas por que, professor, ele não chegou até o final? Porque existe gás aqui dentro. Se existe gás, lembra? Impenetrabilidade dos corpos, eles não podem ocupar o mesmo lugar. Tá? Então a gente chama isso de impenetrabilidade. Você está empurrando o embolo, mas existe gás aqui. Uma das propriedades do gás é que ele vai ser comprimido. Então, compressibilidade é a propriedade que o ar do ar se tornar comprimido, ou seja, ocupar menos espaço. Então, quando você está apertando o embolo, você está fazendo com que esse ar ele seja comprimido, ele ocupe menos espaço. Mas você não vai chegar até o final. Ok? Por quê? Porque existe já uma matéria aqui. Como é que você pode colocar uma matéria no lugar de outra? Beleza? Agora, uma das propriedades é a compressibilidade. Se fosse água aqui dentro, você não conseguiria fazer o que você está fazendo com o ar. Porque a água não tem essa propriedade de compressibilidade, tá? Aí já seria difícil você fazer isso. Por empurrar, fosse aí o embolo, que ela não iria comprimir a água. Lembrando, toda matéria tem as suas propriedades que são específicas. Então, a propriedade de compressibilidade é uma propriedade que é específica do ar. Se você vir aqui colocar uma seringa com água, ela não vai ter essa compressibilidade não, beleza? Veja só, você empurrou o embolo e aí o ar foi comprimido. Quando você soltar o embolo, o que vai acontecer? O embolo vai voltar para o mesmo lugar. Essa já é outra propriedade que a gente chama de elasticidade. Olha, elasticidade é a propriedade do ar de voltar e ocupar o seu volume inicial após a compressibilidade, após o ar ser comprimido. Então ele foi comprimido, mas quando ele deixou de sofrer aquela ação de compressibilidade, ele volta novamente para o mesmo lugar. Então aí já é outra, vamos dizer assim, propriedade. Eu nem sei dizer se no livro de vocês tem essa propriedade aqui falando sobre elasticidade, mas eu coloquei para vocês, tá bom? Então, compressibilidade é a propriedade do ar se tornar comprimido, ou seja, ocupar menos espaço. Elasticidade é a propriedade do ar de voltar e ocupar o seu volume inicial após ser comprimido.
Comprimiu a seringa, ok, soltou, a seringa voltou para o mesmo lugar. Compressibilidade, elasticidade, beleza? Vamos para a próxima. Expansibilidade. Então, se você tiver uma sala de aula e você tiver com um vidro de perfume, tirar a tampa desse vidro de perfume, em pouco tempo, toda a sala vai estar sentindo o cheiro do seu perfume. Por quê? Porque o perfume, ele está liberando, nesse caso aí, gases. Tá? Então ele é composto por álcool. O álcool tem uma propriedade de evaporação, ele evapora de forma muito rápida. E aí, claro, como ele está evaporando, ele está passando para o estado gasoso. E aí esse cheiro, ele vai ser, esse gás que está sendo liberado, que sente em forma de cheiro, ele está sendo liberado, ele está se expandindo por toda a sala. Tá? Tanto que a gente disse que o gás ele ia adquirir diversas formas. Então ele vai se espalhar, ele vai se expandir dentro daquela sala de aula e todo mundo depois de um tempo vai sentir aquele cheirinho, né? O cheiro do perfume, tá? Falei do perfume, falei do outro cheirinho não, beleza? Então vamos lá. Expansibilidade é a capacidade do ar de sofrer uma expansão, ou seja, de aumentar o seu volume ocupando todos os espaços. É o que acontece nesta sala. O ar está ocupando todo o espaço livre. Pois é, onde eu estou agora, o ar está ocupando todo o espaço livre. Ele está se expandindo. Então, a expansibilidade também é uma das propriedades do ar. Vamos passar para outra. Olha só. Aqui está falando, deixa eu só ver. Isso. Aqui está falando sobre a atmosfera em distribuição gasosa, beleza? Tem uma imagem aqui, aí aqui está mostrando o nível do mar, está mostrando a parte mais próxima ao nível do mar, quer dizer, o gás aqui ele está mais concentrado, ele está mais comprimido nessa região aqui. E à medida que você vai subindo, você vai verificando que os gases eles vão ficando mais distantes, as moléculas elas estão ficando mais distantes umas das outras. Beleza? Mas a concentração é mais na parte próxima ao nível do mar. Ok? Vamos ler esse textinho aí, que é algo que tem no livro de vocês também. Então, próxima à superfície da Terra, as partículas de gases estão bem perto umas das outras. Isto é, estão muito concentradas. À medida que uma pessoa sobe uma montanha, quanto mais ela se distancia da superfície da Terra, mais rarefeito ela se torna. Ou seja, as partículas de gases ficam cada vez mais afastadas entre si, menos concentradas. Em outras palavras, próximo à superfície da Terra, o ar é mais denso do que em regiões de maior altitude. Tá? Então, quer dizer, à medida que você está mais próximo à superfície, a camada de gases está de uma forma mais concentrada. À medida que você vai subindo de altitude, esse gás ele vai ficando mais raro, por isso que a gente chama de rarefeito. Eu botei até outra imagem para a gente falar sobre isso. Olha só. A rarefeito. Aí está mostrando uma altitude mais elevada, está mostrando uma altitude, vamos dizer assim, mais baixa. Ok? E está mostrando pessoas escalando uma montanha. Então, à medida que ela vai subindo, a quantidade de gás disponível vai diminuindo, a concentração de gases vai diminuindo, beleza? Então, vamos ler isso aqui. Perto da superfície. Os gases da atmosfera se deformam com a força da gravidade e se concentram conforme indica o desenho. Quanto mais próximo do nível do mar e do centro da Terra, maior vai ser a pressão atmosférica. Olha só, ele está dizendo que esses gases, eles proporcionam, eles causam uma pressão na atmosfera, tá? Então, a atmosfera, ela vai causar uma pressão. Como é que a gente chama? Pressão atmosférica. Essa pressão também é exercida sobre nós, sobre o nosso corpo, tá? E veja só, essa pressão é exercida tanto de cima para baixo, quanto também de baixo para cima. Se eu pegar um copo, colocar água nele, não encher até a boca, mas colocar água até a metade, vamos dizer assim, colocar uma folha de ofício nesse copo, virar
e tirar a mão, o que é que vocês acham que aconteceria? Vocês acham que essa folha ela ia cair junto com a água? Ou ela ainda iria ficar? Pasmem, a folha fica e a água não cai. Mesmo um copo de cabeça para baixo com a folha, cheio de água, a folha não cai. Por quê? Porque existem gases de baixo para cima exercendo também essa pressão, chamada de pressão atmosférica. Beleza? Isso eu sempre faço, é uma experiência que eu sempre faço em sala de aula. Agora, claro, vai ser complicado fazer, mas é uma experiência que eu sempre faço em sala de aula. Então eu espero fazer ainda com vocês essa experiência em sala de aula. Beleza? Então ele está falando sobre uma força que é exercida pelos gases. E essa força, claro, ela vai gerar uma pressão. Então a gente chama de pressão atmosférica. Beleza? E à medida que você vai subindo, como essas moléculas vão diminuindo, essa pressão também vai diminuindo. Então eu estou dizendo que quanto mais baixo, quer dizer, quanto mais próximo ao nível do mar, maior será a pressão. À medida que você vai se distanciando do nível do mar, a pressão vai diminuindo, tá? E o ar, ele vai ficando rarefeito. Rarefeito está dizendo que o ar, os gases, eles vão ficando mais raros, beleza? Então, existem alguns exemplos que eu posso dar sobre isso, sobre essa partezinha do ar rarefeito. Exemplo, o Brasil antigamente ele jogava bastante na Colômbia, então seriam cidades, claro, cidades nesse país que tem uma altitude bem mais elevada do que o Brasil. Claro, as pessoas, os jogadores que estão indo para lá, eles vão sentir essa altitude, tá? Por quê? Porque o ar, ele é mais raro, então vai ter algumas diferenciações. Ele quando for jogar, estou falando de um jogo de futebol. Então, se esse jogo de futebol está ocorrendo a uma altitude de 3.000 metros, vamos supor, até a bola ela vai sofrer algumas alterações. Por quê? Porque a pressão que está sendo exercida sobre ela está sendo menor. Então, o que vai acontecer? A bola vai ficar mais leve. Quer dizer que quando um jogador chutar, a bola ela vai correr de forma mais rápida. Mas da mesma forma que ela vai correr de forma mais rápida, ela fica mais leve. Então ele vai dar um chute e a bola vai para cima. Entendeu? Então, essa pressão que está sendo exercida, ela está sendo menor. A bola ela está correndo, ela está se direcionando com menos, vamos dizer assim, sofrendo menos atrito dos gases. Então, se ela está sofrendo menos atrito, ela vai se direcionar numa velocidade bem maior, tá? E outra coisa, os jogadores, eles vão sentir dificuldades em respirar. Eles vão sair, vão ficar respirando por oxigênio artificial, vão ficar absorvendo esse oxigênio, porque a falta de oxigênio vai causar, claro, naquele jogador diversos malefícios ali. Ele vai vomitar na beira do campo, vai ter vários problemas que aquele jogador ele vai enfrentar, tá certo? Então nem sei dizer se já foi proibido esses jogos, nessas eliminatórias da Copa, nessas cidades e nesses países que tem uma altitude muito elevada, porque isso causa até um desconforto a esses jogadores, desconforto muito grande a esses jogadores. E essas pessoas que vivem lá, elas já estão acostumadas com essa altitude. Então o corpo começa a produzir mais substâncias que facilitam a oxigenação. Isso vai ficar para uma próxima aula, falar sobre essa parte aí da produção de hemácias. Beleza? Vamos lá. Olha só. Então, a nossa atmosfera ela vai ser dividida em camadas. Então aqui tem algumas camadas e a gente vai falar um pouco sobre elas também. No livro de vocês está falando sobre algumas características dessas camadas, beleza? Então, nosso conhecimento sobre a atmosfera vem de muitas observações. Das escaladas de montanhas até cerca de 8,8 km de altitude, dos equipamentos instalados em balões espaciais satélites e diversos fenômenos atmosféricos como tempestades e furacões. E aí está falando sobre as camadas da atmosfera. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, ou exosfera. Beleza? Vamos lá. Lembrando que esse material eu vou disponibilizar para vocês. Então, quando vocês receberem
quando estiverem assistindo essa aula, esse material já vai estar disponível para vocês fazerem um acompanhamento. Inclusive essa partezinha aqui tem as características, está falando sobre todas as características dessas camadas. Então, a atmosfera ela foi dividida em camadas, falando sobre algumas especificidades de concentrações de gases em determinadas regiões. E aí dividiram essas regiões em camadas e deram, claro, nomes a essas camadas. A primeira camada, que vai de zero, isso é, estou falando do nível do mar, a aproximadamente 15 km de altitude, a gente chama de troposfera. Vamos lá. Deixa eu procurar aqui a troposfera. Camada inferior da atmosfera, quer dizer, a primeira, vai do nível do mar até cerca de 12 km. Aqui está falando sobre 12 km, mas aproximadamente 15 km, tá? 12 km de altitude, sua temperatura atinge cerca de 60 graus na parte superior. Nessa faixa acontece a maioria dos fenômenos climáticos. Então, essa primeira camada, que é chamada de troposfera, ela é extremamente importante para a gente. Tá? Não estou tirando a importância das outras camadas também não. Mas ela é importante, por quê? Porque é dessa camada que nós conseguimos o oxigênio para respirar, é dessa camada que as plantas conseguem o gás carbônico, para que elas possam realizar aí a fotossíntese e produzir o oxigênio. É dessa camada que ocorrem as chuvas, as tempestades, a formação das nuvens, dos ventos, tá? Então, é a primeira camada, chamada troposfera. Essa camada tem assim, bastante influência nos fenômenos climáticos do nosso planeta, tá? A segunda camada a gente chama de estratosfera. Nessa camada a gente encontra uma concentração de gás que a gente denomina esse gás, a gente chama esse gás de gás ozônio, tá? É O3. É oxigênio, na realidade, com uma molécula de oxigênio formada por 3 átomos de oxigênio. E aí a gente chama, infelizmente não tem como colocar aqui, mas é O3. Então, O3 chama-se ozônio. E esse ozônio é um gás que tem uma característica extremamente importante para nós. Lembra quando tu vai à praia, tu coloca o filtro solar? Pois é como se ele fosse o filtro solar do nosso planeta. Os raios ultravioletas, a passarem por essa camada, chamada de estratosfera, encontra esse gás que está lá. Não é uma concentração muito grande não, mas a gente encontra esses gases, o ozônio, nessa região. E uma das características dele é filtrar essa radiação solar. Quer dizer, então os raios solares, UVA, UVB, UVC não chega nem ele não chega nem nessa camada, então ele se dissipa antes dessa camada. Mas o A e o B ele consegue passar, mas ele passa com intensidade menor. Por quê? Porque esses gases, o gás ozônio, ele faz com que a intensidade desses raios sejam diminuídas, beleza? Então, quer dizer, serve como um filtro solar natural do nosso planeta. Se não fosse isso, muitas e muitas doenças poderiam levar pessoas à morte e até à cegueira, tá? Então, a gente sabe bem que a intensidade solar, ela pode causar, a radiação solar, ela pode causar câncer de pele, como também pode fazer com que as pessoas tenham catarata, e essa catarata pode fazer com que essa pessoa seja levada à cegueira, beleza? Então, existem diversos problemas, e a gente ainda não vai falar sobre a parte do aquecimento global, ok? Mas vamos falar. Por enquanto, vamos entender aí essas camadas, partes por parte, para que mais à frente a gente tenha uma percepção e uma aprendizagem melhor sobre esse assunto. Okay? Então, eu já falei sobre a camada primeira, chamada de troposfera, falei sobre a estratosfera, que a gente encontra ali uma areazinha que a gente chama de camada de ozônio. Na realidade não é nenhuma camada, mas tudo bem. Então, a gente vai encontrar ali a chamada camada de ozônio, beleza? Onde é que ela está? Ela está na estratosfera, beleza? Então, primeiro troposfera, estratosfera, agora vamos falar sobre a mesosfera, que é, na realidade, a camada mais fria do nosso planeta. Vamos lá, procurar ela aqui. Mesosfera. A camada mais fria
da divisa com a estratosfera e chega a menos 120 graus Celsius. Então seria a camada mais fria. Após essa camada, que tem como característica ser a mais fria, nós encontramos outra camada que é chamada de termosfera. Então vamos lá. Primeiro, troposfera, estratosfera, mesosfera, agora a gente vai para termosfera, beleza? Vamos lá. Camada mais externa, camada mais extensa, seria a maior camada, né? Ela parte de aproximadamente 90 km de altitude e chega até 600 km de altitude. Também é a mais quente. Na parte superior chega a quase 2.000 graus Celsius. Veja só que temperatura. É nessa faixa que orbitam os ônibus espaciais, beleza? Então os ônibus espaciais vão orbitar aí na termosfera. Outra coisa, entre essa camada termosfera e a próxima camada, que é chamada de exosfera, a gente vai encontrar uma região que a gente chama de ionosfera. Não é uma camada, é uma região ionizada. É nessa região em que são emitidas as ondas de rádio. Lembra quando você liga o sonzinho aí do carro ou na sua casa, liga o rádio? Pois é, essas ondas de rádio estão sendo transmitidas na frequência devido a essa região que é bastante ionizada. Essa palavra ionizada vem de íons. Então, é algo que vocês mais à frente vão estudar quando vocês chegarem no 9º ano, tá? Então, existem os átomos e existem ionizações também de átomos. A ionização ela pode ser uma forma energética positiva ou negativa, tá? Então, essa região ela é bastante ionizada e ela é aproveitada para a transmissão dessas ondas de rádio, beleza? Professor, mas a ionosfera ela é uma das camadas? Não, ela não é uma camada. Ela está ali entre a termosfera e a próxima camada que a gente chama de exosfera ou exosfera, beleza? Então, troposfera, lembra? Onde ocorrem os fenômenos naturais físicos, chuva, tempestades, onde a gente consegue absorver o oxigênio, onde as plantas realizam a fotossíntese utilizando o gás carbônico. Então todos esses gases são utilizados ali, beleza? Então depois vem a estratosfera, que é aquela camada onde a gente encontra uma concentração de ozônio, e esse ozônio tem a importância de filtrar esses raios, claro, UV, né, UVA, UVB, e diminuir dessa forma a intensidade dessa radiação solar, ok? Então, termosfera, estratosfera, depois veio mesosfera. Mesosfera é aquela que é mais fria. Depois termosfera. Agora, exosfera, a última camada da atmosfera na fronteira com o espaço sideral. Nela, as moléculas tornam-se cada vez mais rarefeitas. Quer dizer, lembra? À medida que a gente vai subindo, claro, essa quantidade de gases, ela vai fazendo o quê? Ela vai diminuindo. Então, a maior concentração está na parte de baixo da nossa camada da atmosfera, tá? Então, a concentração, por quê? Porque esses gases, eles têm um peso, tá? Lembra, a matéria tem peso, e eles estão comprimidos nessa região mais baixa. E à medida que vai subindo, os gases vão ficando mais escassos, eles vão ficando mais raros, por isso que a gente chama de rarefeito, tá? Então, à medida que a gente está descendo, a pressão que esses gases estão exercendo é maior. Então, por isso que a gente diz, em baixas altitudes, a pressão é maior do que em altitudes mais elevadas, beleza? À medida que a gente vai descendo, a pressão desses gases, a pressão atmosférica vai aumentando. E à medida que a gente vai subindo, essa pressão ela vai diminuindo, ok? Então, vamos lá. Voltar aqui para a leitura. Exosfera. É a última camada da atmosfera na fronteira com o espaço sideral. Nela, as moléculas tornam-se cada vez mais rarefeitas, libertando-se da gravidade terrestre. O final da exosfera, ou da exosfera, pode chegar aí a 10.000 quilômetros. As medições indicam que a temperatura dessa região fica em torno de 1.600 graus Celsius. Uma temperatura realmente muito elevada. Vamos lá.
a pressão atmosférica que eu estava falando para vocês, e aí eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente falar sobre essa pressão que é exercida, que os gases exercem sobre nós, né? Então vamos lá. Você já viu encher um pneu de carro ou de bicicleta? Outra coisa, esse texto aqui foi retirado do livro de vocês, tá? Então eu retirei do livro de vocês e peguei algumas imagens da internet e coloquei aqui, beleza? Então, você já viu encher um pneu de carro ou de bicicleta? O ar dentro dos pneus está sob pressão, assim o ar contido num balão de festa. Lembrando, esse ar ele está comprimido dentro do pneu, ok? Se tivesse alguma pergunta aí, alguma questão perguntando qual é a propriedade que explica o ar dentro de um pneu, você ia dizer o quê? Compressibilidade, beleza? Então, ele está ali e está sob pressão. Assim, o ar contido num balão de festa também está sob pressão. O ar que forma a atmosfera também exerce pressão sobre a superfície da Terra, inclusive sobre os seres vivos. A atmosfera exerce pressão sobre todos os objetos que ela envolve e sobre a superfície da Terra. Essa pressão é chamada de pressão atmosférica, ok? Coisa que a gente já falou. Então, está dando alguns exemplos aqui. Lembrando, esse material ele vai ser disponibilizado para vocês e aí você pode acompanhar o seu livro, a leitura do seu livro e também verificar aqui nesse material algumas imagens que eu coloquei. Então, coloquei aqui o exemplo da respiração, o exemplo da chamada ventilação pulmonar, tá? Então, quando você inspira, o ar está entrando no corpo, está entrando e está indo direto para o pulmão. Não é que esteja entrando no corpo, tá? Está entrando para o pulmão, está indo para o pulmão. Quando você expira, quer dizer, você está retirando esse ar do pulmão. Isso só ocorre na realidade por causa da pressão atmosférica. Quando você inspira, ar entra, expirou, ar sai. Há uma mudança aí na realidade nessa pressão. Então, quando você inspira, o ar está entrando no pulmão. Quer dizer, o pulmão ele está com uma pressão menor interna do que a do ar. Então, como ele está com uma pressão menor, o que é que acontece? O ar entra. Quando você expira, a pressão no seu pulmão aumenta. Então, o que é que ocorre? Esse ar ele vai ser expelido para fora do seu pulmão, tá? Então, claro, está envolvido aí alguns músculos, o diafragma, e está envolvido os músculos chamados de músculos intercostais. Tá? Então, quando eles se comprimem, eles expulsam, eles aumentam a pressão dentro do pulmão e expulsam esse ar. Quando eles relaxam, a pressão dentro do pulmão diminui, então o que é que acontece? O ar ele volta novamente para o pulmão. Então, a inspiração e a expiração ocorrem por causa dessa mudança de pressão atmosférica, beleza? Aqui está mostrando um canudo, um copo e um canudo, lembra? O copo e o canudo. Quando tu puxa o canudo, o líquido sobe. Mas, poxa, o que está acontecendo? É a sucção. O que está acontecendo na realidade ali é que quando você puxa o canudo, você está tirando o gás, os gases que estão dentro do canudo. Quando você tira o gás, você diminui a pressão dentro do canudo. Consequentemente, o líquido faz o quê? Sobe. Beleza? A pressão que está sendo exercida faz com que o líquido suba. Olha o exemplo do copo que eu falei para vocês. Você pega um copo, coloca a água. Aqui está falando sobre uma cartolina, tá? Então eu faço geralmente com uma folha de ofício. Aí você coloca a folha, vira o copo, tá aqui, retira a mão e o copo ainda continua lá com água e de cabeça para baixo ele permanece sem a folha cair. Por que isso aconteceu? Porque a pressão da atmosfera não está ocorrendo só de cima para baixo, não, também está ocorrendo de baixo para cima. Existem gases em todos os locais aqui. E essa pressão está sendo exercida sobre nós, beleza? E está sendo exercida aqui sobre o copo. Já essa outra imagem está dando um exemplo aí de duas pessoas trabalhando, dois pedreiros. Então, tem em alguns casos, eles usam uma mangueira. Eles botam água nessa mangueira. Lembrando, são duas mangueiras, a gente chama até isso de vasos comunicantes, tá?
Então ele coloca água nessa mangueira e outra pessoa vai e segura a mangueira em um local e ele puxa para outro local. A pressão que está sendo exercida dos dois lados é a mesma. Então a altura que essa água ficará em um lado vai ficar também no outro. Dessa forma, ele vai verificar o nível do que ele está construindo ali. Exemplo, ele está vendo o nível de um muro, para ver se realmente o muro está certo, se está na mesma altura, tá? Por que vai estar na mesma altura? Porque a pressão que está sendo exercida em um lado está sendo exercida na outra, é a pressão atmosférica, entendeu? Beleza? Então, só para repetir, dá para dar uma fixada. A atmosfera exerce pressão sobre todos os objetos que ela envolve e sobre a superfície da Terra. Essa pressão é chamada de pressão atmosférica. Vamos lá. Como medir a pressão atmosférica? Olha só, teve um estudioso aí que ele produziu um equipamento, claro, rudimentar na época, hoje em dia tem mais avançados, e ele produziu um tipo de equipamento que ele conseguia medir, ele conseguiu inventar uma medição para essa pressão que estava sendo exercida desses gases, tá? Então, é um equipamento chamado de barômetro, ele deu o nome de barômetro, e ele serve para medir a pressão atmosférica, beleza? Esse aqui é outro texto que também foi retirado do livro de vocês. Então, vamos lá. A pressão atmosférica é medida por barômetro. Há dois tipos básicos de barômetro, o de mercúrio e o aneroide. O mais preciso é o barômetro de mercúrio, inventado por Torricelli em 1643. Então, pessoal, ele inventou isso em 1643, bastante tempo. Consiste em um tubo de vidro com quase 1 metro de comprimento, fechado em uma das suas extremidades e aberto em outra, e preenchido por mercúrio. Tá? Então, isso aqui é o símbolo químico do mercúrio. A extremidade aberta do tubo é invertida num pequeno recipiente aberto com mercúrio. A coluna de mercúrio desce para dentro do recipiente e esse peso da coluna de mercúrio ele se iguala, né, ao peso da coluna de ar de igual diâmetro, que se estende da superfície até o topo da atmosfera. Então, assim, a pressão que é exercida pela atmosfera aqui nesse equipamento faz com que o mercúrio suba por essa haste aí de quase 1 metro. Então, ao subir, ele fez isso a nível do mar, tá? Quer dizer, tem cidades que estão a nível do mar e tem cidades que estão mais elevadas. A próxima imagem eu vou mostrar para vocês que aqui no Brasil tem cidades que têm altitudes diferenciadas. Até no mesmo estado a gente vai encontrar diferenciações em relação à altitude, beleza? E aí, claro, a pressão que vai ser exercida em um local vai ser diferente de outro, porque quanto mais ao nível do mar, maior, claro, que vai ser a pressão, tá? A pressão, se ele descer a nível do mar, a pressão vai ser maior ainda, beleza? Quanto mais ele descer, maior vai ser a pressão. Quanto mais ele subir, menor vai ser a pressão, porque a quantidade de gases vai ser menor, beleza? Então, esse equipamento que ele criou aqui, ele deu o nome de barômetro. Então, qual é o equipamento que mede a pressão atmosférica? Barômetro, ok? E aí a gente viu que existe o barômetro que é o barômetro de mercúrio, que foi falado, e existe, na realidade, outro tipo também, que eu coloquei até nesse material falando sobre os dois tipos de barômetro, tá? Que é o chamado aneroide, o outro. Bom, aqui está dando um exemplo de 2 cidades. E uma cidade que está aqui a nível do mar e outra que está em cima de uma montanha, de um morro. Então, assim, claro, se elas estão em diferentes altitudes, a pressão ela vai ser também diferente, tá? Exemplo, a gente sente quando a gente está indo para um lugar que tem uma altitude mais elevada. Então, aqui mesmo em Pernambuco, se você for pegar aqui a estrada para ir para Gravatar, você sabe que tem aquela serra ali, né?
para chegar em Gravatar. Então, naquela serra ali você já sente, o seu corpo já sente a diferenciação aí de pressão atmosférica. Como a pressão vai modificar, você está subindo. Então, lembra? À medida que você está subindo, os gases estão diminuindo. Então, a pressão vai diminuir. Existe em seu aparelho auditivo, né? em sua orelha aí, porque tem orelha externa, orelha interna. Existe ali alguns filamentos, alguns pequenos ossos, que são os menores ossos do nosso corpo, né? que é o estribo, o martelo, o bigorna, eles estão ligados ali a algumas membranas também, e essa membrana chamada de membrana tipânica. E essa membrana, de acordo com a pressão, ela se modifica. E à medida que ela vai mudando de local devido à pressão atmosférica, você vai sentindo um desconforto. Você, poxa, estou ficando moco, não estou escutando bem não. Na realidade, essa modificação ela está acontecendo porque a pressão está sendo modificada. Então, naquela subida ali, você sente essa alteração. Por quê? Porque é referente a uma diferença de pressão. Mas à medida que você subiu aquela serra ali com pouco tempo, o seu corpo, a pressão interna do seu ouvido, ela vai igualar-se à pressão externa. E aí aquele desconforto ele vai realmente desaparecer, tá? Então, a gente consegue perceber essa mudança. Vamos dizer que nós temos um barômetro natural em nosso corpo, porque a gente percebe essa mudança de pressão atmosférica, tá? Então, à medida que você vai subindo, você vai percebendo que essa pressão ela está diminuindo também. Você vai conseguir sentir alterações em seu ouvido, beleza? Vamos lá. Pressão atmosférica, altitude e meteorologia. Então, assim, esse equipamento que eu falei para vocês agora, o barômetro, ele é utilizado também por estações meteorológicas. Por quê? Existem alguns fenômenos que ocorrem em nossa atmosfera que nós podemos perceber essa variação de acordo com a mudança de temperatura, o aumento de umidade. Isso vai fazer com que o barômetro ele mude, na realidade, a sua medição de pressão. Então, muitas estações meteorológicas associam a utilização do barômetro para que eles possam fazer esse estudo meteorológico, tá? Então, o equipamento também é utilizado e para que possa ser medida a pressão atmosférica daquele ambiente. Então, se está chegando uma frente fria, a pressão atmosférica daquele ambiente ele vai ser modificado. E aí o barômetro ele vai acusar. E dessa forma tem como fazer uma previsão, tem como fazer uma previsibilidade. Tem como fazer essa previsão, se vai chover, se não vai chover, se está chegando uma frente fria, se não está, caso ocorra essa alteração também. Então eles utilizam e associam. Mas à frente a gente vai ver, a gente vai estudar essa partezinha que fala sobre mudanças climáticas e essa parte meteorológica, e a gente vai ver diversos equipamentos que são utilizados, anemômetro, barômetro, são vários equipamentos que são associados ali, que são utilizados também em estações meteorológicas, beleza? Então vamos lá. Quanto maior a altitude do local, menor é a camada de ar sobre ele e, portanto, menor é a pressão atmosférica. O que podemos concluir então sobre a pressão atmosférica em cidades localizadas em diferentes altitudes? Em cidades no alto das montanhas, a pressão atmosférica é menor em que cidades a nível do mar. Dessa maneira, por meio da medição da pressão atmosférica com um barômetro, é possível estimar a altitude de um local. Então, a altitude de um local vai ser perceptível por esse barômetro também. Porque à medida que você vai subindo, a pressão vai diminuir e ele vai acusar. Então, esse equipamento, além de você poder medir essa pressão atmosférica, ele vai servir também como um aparelho para medir a altitude. Como eu disse a vocês, também vai ser associado aí à utilização de estações meteorológicas. Então, além disso, mudanças locais na pressão atmosférica associadas às condições atmosféricas, como vento, formação de nuvens, são bastante úteis
para prever mudanças de tempo, por isso barômetros são também usados em estações meteorológicas. Esse texto aqui, ó, está no livro de vocês, tá? Então eu retirei ele do livro de vocês. Vamos passar. Olha só. Aqui tem uma imagem que está falando sobre duas cidades que estão localizadas no estado de São Paulo, beleza? Então, Santos, a nível do mar, e aqui está mostrando a capital, São Paulo, né? Então, Santos está a nível do mar e aqui está aproximadamente 750 metros de altitude. Então, quer dizer, a mudança de altitude vai causar também uma mudança de pressão. Então, quer dizer, a pressão em Santos, na cidade de Santos, vai ser maior que a pressão na capital, São Paulo. Beleza? Olha só, no mesmo estado, você tem a percepção aí e a diferença de altitude de uma cidade para outra, causando uma alteração na pressão atmosférica, dentro do mesmo estado. Beleza? Bom, essa partezinha do livro sobre a atmosfera só está falando por enquanto sobre esses assuntos, tá? Então a gente vai finalizar aqui essa parte da atmosfera e na próxima aula a gente vai, na realidade, fazer algumas atividades. Então hoje eu estou passando para vocês uma atividade. Ao final desse capítulo 4, você vai ver que tem uma atividade chamada Aplique seus conhecimentos, tá? Eu não passei todas as questões. Por quê? Porque o restante das questões vai falar sobre a biosfera. Aqui a gente vai ter aula ainda, beleza? Então, da primeira questão à 11ª, pelo que eu falei aqui hoje com vocês, você vai ter com certeza a capacidade, se você prestou atenção, de fazer essa atividade, tá? Então você vai conseguir fazer a atividade do primeiro ao 11º, da primeira à 11ª questão, beleza? Não estenda não, só faça da primeira à 11ª questão. Professor, isso é para fazer quando? Isso é para fazer hoje, beleza? Segunda-feira, vocês vão fazer agora. Vocês vão fazer essa atividade, porque hoje nós temos 2 aulas. Pessoal, eu vou disponibilizar para vocês o meu e-mail. Então vocês vão fazer essa atividade, vocês vão tirar uma foto e vocês vão enviar essa atividade aí para o meu e-mail, ok? Eu vou dar um prazo, no máximo amanhã essa atividade tem que estar no meu e-mail. Caso não esteja, vocês podem ser penalizados em relação à pontuação. Quer dizer, isso pode valer alguma coisa, essa atividade, mas também não pode valer nada, beleza? Eu quero que você faça a atividade. Outra coisa, quarta-feira, no horário da nossa aula, vocês vão ver que não vai existir, não vai ter uma teleaula, tá? Eu não vou estar lá, eu não vou estar falando, conversando com vocês e dando essa aula, está gravando essa aula. Não vou gravar nenhuma aula para quarta-feira, beleza? Professor, mas por que o senhor não vai gravar? Porque na quarta-feira vai ser atividade. Eu preparei uma atividade para vocês. Nessa aula vai ser só atividade, beleza? Ok? Então, a aula que eu estou gravando já é para outra semana, porque a gente já teve muitos assuntos. E eu quero passar uma atividade para ver se vocês estão conseguindo acompanhar esse assunto ou não. E lembrando, também vou disponibilizar o meu e-mail. Essa atividade aí vocês vão ter que tirar uma foto ou escanear e mandar também para o meu e-mail, que eu quero ver, eu quero corrigir todas as atividades. Beleza? Por hoje a gente fica por aqui. Um abração.